Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como foi a experiência da primeira unidade? Eu queria parabenizar vocês, né, por terem conseguido alcançar, né, e realizar a primeira unidade com muito esforço, muita disciplina que vocês tiveram e também eu vi muito interesse da turma. Eu adorei conhecer a turma pela nossa primeira webconferência, né? Adorei conhecer todos. Tiveram alguns muito tímidos. Eu espero que nas próximas webconferências vocês estejam mais interajam mais, né? Porque também, além de participar da nota, né, de fazer parte da nota da disciplina, tem a questão também da turma se interar mais. Como vocês mesmos falaram, a turma de vocês só tiveram uma semana de aula, então tem pouco diálogo ainda, tem pouco convívio, né, pessoalmente, mas a gente vai aproveitar essas webconferências para a gente ficar mais próximo. E eu também ficar mais próximo de vocês. Então, na nossa primeira unidade, nós vimos o quê? Alguém sabe me responder? Sim, nós vimos introdução ao estudo da antropologia, né? Foi bem discutido. Eu vi que vocês realmente, né, pegaram os textos, leram, assistiram às minhas aulas. Então, fiquei muito feliz por vocês terem feito isso, por participarem da nossa webconferência, por tirarem as dúvidas de vocês, né? Eu sei que nós tivemos alguns contratempos, como na nossa webconferência, nós não pudemos utilizar o sistema do SIGUEMA, mas a gente conseguiu uma outra alternativa, né? Também a gente não pôde usufruir do chat, porque deu alguns problemas, né, em relação ao SIGUEMA, mas no final de tudo a gente conseguiu. E o mais importante, pessoal, é que vocês tenham conseguido, porque mesmo em meio a essa pandemia, nós estamos aqui firmes e fortes, e eu sei que vocês não vão desistir, tá bom? Então vamos lá para a nossa segunda unidade. E nessa segunda unidade, pessoal, a gente vai trabalhar sobre antropologia e cultura, tá bom? Eu vou colocar aqui meus slides. Então, pessoal, vamos lá. A gente vai trabalhar a nossa segunda unidade, antropologia e cultura. Eu acredito que tenha ficado na cabeça de vocês, né? Que na nossa primeira unidade nós trabalhamos com introdução ao estudo da antropologia. Na nossa primeira unidade, nós vimos que a antropologia ela é dividida em duas grandes dimensões, segundo os autores no qual nós trabalhamos. Quais foram as dimensões que a gente estudou sobre a antropologia? Isso mesmo. Nós vimos que a antropologia ela é dividida em duas grandes dimensões. A antropologia física ou biológica e a antropologia cultural. Nós discutimos também na webconferência que a antropologia física ou biológica, ela está relacionada ao estudo, né, da nossa evolução, em especial nossa evolução genética, as transformações do nosso corpo, de crescimento, entre outras que estão relacionadas ao nosso ser biológico. A antropologia cultural, por sua vez, ela não vê apenas nós como seres biológicos, mas ela também vê, né, as nossas crenças, os nossos hábitos, os nossos costumes. Então, a antropologia cultural ela é a parte mais ampla, ou seja, no qual o indivíduo ele está inserido. Né? Então, agora eu vou compartilhar os slides com vocês. Esses slides eu vou compartilhar também lá no e-mail da turma, já que eu tenho que entrar em contato de novo com o TI da UEMA para ele me indicar como eu coloco, né, os recursos para vocês, para aparecer no SIGUEMA de vocês. Então, vamos lá para os slides, para os slides. Né? Nós iremos trabalhar hoje sobre antropologia e cultura. E aí, pessoal, o que vocês
pensam em antropologia e cultura? No nosso primeiro slide, né, eu coloquei aqui o que é cultura. E aí, para vocês, o que é cultura? Nós discutimos na webconferência, né, os termos da antropologia, como essa antropologia ela é dividida, e uma das divisões da antropologia foi a antropologia cultural. E aí, galera, o que vocês entendem quando eu pergunto o que é cultura? O que vem à cabeça de vocês? Será que vem à cabeça de vocês que cultura está relacionado a eu ter um conhecimento científico, a eu ter instrução? Ou cultura está relacionada ao modo no qual eu vivo, às crenças no qual eu acredito, os valores no qual eu possuo? E aí? Cultura, pessoal, é tudo isso que você pensou. Mas se você pensou ou já utilizou alguma dessas expressões na sua rotina, culto ou inculto, você está fazendo associação equivocada sobre o que vem a ser cultura, né? Vocês já ouviram a expressão no qual falam assim: ah, fulano de tal, ele tem cultura, né? Uma pessoa muito culta, porque ele lê bons livros, escuta boas músicas, né? Ele tem um conhecimento muito vasto sobre um determinado assunto. Então, ele é uma pessoa que tem cultura. Mas será, gente, que uma pessoa que tem cultura é aquela pessoa que tem conhecimento científico ou que conhece boas músicas? Será que uma pessoa que não teve instrução ou que não teve oportunidade de ter instrução, ela não tem cultura? O que vocês acham? Já passaram isso pela cabeça de vocês ou vocês já utilizaram essa terminologia? Ah, fulano é muito culto, né? Ou fulano é muito inculto. Ele não tem cultura nenhuma, não sabe se comportar, ele não sabe se expressar. Escrever errado, meu Deus! Na internet, então, nem se fala. É uma pessoa sem cultura. Será que a gente utiliza dessa terminologia? E sim, muitas vezes a gente associa cultura com a pessoa ter instrução ou não. Mas nós estamos fazendo isso de uma forma equivocada, tá bom? Para a antropologia, não existe essa história de uma pessoa que tem cultura é aquela que tem conhecimento científico ou que tem instrução. Não. Todo mundo tem cultura, gente. A gente nasce numa cultura e a gente passa por um processo de endoculturação. O que é esse processo de endoculturação? Quando eu nasço em determinada cultura, eu vou adquirindo as crenças, os valores, os comportamentos daquela cultura durante toda a minha vida. Esse é o processo de endoculturação. Eu vou agregando tudo isso à minha personalidade como indivíduo único, né? Mas isso vem da onde? Do meio onde eu vivo. Esse processo é chamado de endoculturação. Então, o que isso quer dizer? Que todo mundo tem cultura. Todo mundo ele tem uma cultura. E a cultura ela não está relacionada a eu ter instrução ou a eu não ter instrução, tá bom? Então, não vamos mais utilizar essa terminologia. Ah, fulano é culto, né? Porque agora vocês vão colocar na cabecinha de vocês que todo mundo tem cultura, todo mundo é culto. O que pode diferenciar uma pessoa da outra? O que pode diferenciar é que determinadas pessoas têm mais instruções do que outros, mas não está relacionado à cultura, está relacionado a conhecimento científico, tá bom? Então, assim, para os antropólogos, cultura engloba os modos comuns aprendidos da vida, transmitido pelos indivíduos e grupos em sociedade. Então, é o que eu falei para vocês, é o processo de endoculturação.
Eu nasço em determinado local, em determinada cultura, eu vou aprendendo, né, através dos conhecimentos que são repassados de geração em geração, e eu vou agregando isso às minhas, né, a minha característica individual. Esse é o processo de endoculturação, tá bom? Então, professora, já que a senhora falou que cultura, eles não está relacionado a uma característica, né, da pessoa ter instrução, está sim relacionado ao processo no qual essa pessoa vive, que é o processo de endoculturação, que ela vai criando essa cultura, né, essa característica dele individual. Mas aí, professora, me diz um conceito no qual eu posso dizer, cultura é isso. O que eu vou falar para vocês? Eu não tenho esse conceito. Não existe, gente, um conceito assim prévio, né? Nem um conceito prévio de cultura e também não existe um conceito estabelecido de cultura. O que existe, né? Várias teorias e vários conceitos de vários antropólogos, né, relacionados à cultura, mas até hoje nós não temos um conceito firme, um único conceito sobre cultura. O que acontece com o conceito de cultura? Né? A maioria dos conceitos que foram elaborados, eles estão relacionados ao comportamento, às ideias, né? E aos materiais, né? E as características materiais e imateriais. Tem conceitos que dizem que cultura é só o comportamento. Outros, por sua vez, que são só ideias. E outros ainda que estão relacionados apenas às características materiais e imateriais. Eu trouxe um conceito de cultura do Edward Taylor, né? Do Edward Taylor. Ele foi o pioneiro da antropologia, né? E ele foi um dos primeiros, né? Ele era um etnógrafo e também praticava etnologia. Muito rico, nobre, né? Saía nas suas viagens, observando e ia escrevendo. O que ele falou sobre cultura? Ele disse que cultura seria o complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, morais, leis, costumes e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Né? Então, foi isso que o Taylor falou. Só que acontece? Apesar desse conceito dele de cultura ser bem amplo, né? Vocês veem que inclui o que? Crenças, artes, morais, leis, costumes e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. O que acontecia? Em suas definições, o Taylor ele definia a cultura de uma forma hierárquica, né? Como se existissem culturas superiores a outras. E isso, hoje, para a antropologia atual, contemporânea, não existe, né? Não existe uma cultura superior à outra, né? O que acontece? Nós temos apenas uma única cultura, no qual a gente chama de relativismo cultural, né? Essas culturas, a única cultura não, me perdoe. Nós temos várias culturas, né? Que é o que a gente chama de relativismo cultural, e nós temos que aceitar as características dessas culturas. Ou seja, e nós somos vários diferentes, vários grupos diferentes, mas que convivem no planeta Terra e que a gente deve viver, né, e deve aprender a conviver com esses diferentes, né? E não existe uma cultura melhor do que a outra, né? Ou seja, o que acontece? Às vezes, para a gente, a nossa cultura, o que a gente vive é a melhor, é a mais top, é aquela que eu posso dizer para outra pessoa que você não acredita em Maria, você não acredita em Deus, então você não presta, né? E a gente, às vezes, adquire isso pensando que usando uma forma de dizer que a nossa cultura ou aquela crença, o que nós acreditamos, é superior à da outra pessoa. E isso não existe, tá bom? Dentro da antropologia,
Por isso, os conceitos de Taylor, eles foram sendo não mais utilizados, né? Foram aparecendo outros conceitos e colocaram outras características relacionadas à cultura. Por quê? Essas características de Taylor estavam relacionadas, né, a que existia uma hierarquia de culturas superiores a outras, que a gente sabe que não existe, tá bom? Voltando aqui, né, dentro desses conceitos, nós temos também o Levi-Strauss, né, que era outro antropólogo, e o Levi-Strauss, que ele falava, ele tirou esse negócio de hierarquia. Num dos seus conceitos sobre cultura, ele dizia que não existia uma cultura superior à outra, né? O que existiam eram subculturas, ou seja, dentro de uma cultura tinha culturas menores, né? Que eram menos prevalentes do que as que era da cultura maior, mas que não existia hierarquia, tá bom? O que é que os antropólogos eles colocam? Então, em relação ao conceito de cultura, nós não temos um conceito definido, não é definido o conceito de cultura. O que nós sabemos é que esses conceitos eles estão relacionados a características comportamentais, o que mais? Características materiais, imateriais e a ideias, né? Então, a gente não existe um conceito, não existe um consenso sobre o conceito de cultura, tá bom? Ok? Em mais existe, né, segundo o antropólogo Leslie White, ele falava que a cultura existe uma localização, né? A cultura ela pode ser localizada. Como assim, professora? Ele dividia a cultura, gente, ele dizia que a cultura estava localizada no tempo e no espaço em intraorgânica, interorgânica e extraorgânica, né? E o que quer dizer cada uma dessas divisões? A divisão intraorgânica, ela está relacionada ao indivíduo em si, às suas crenças, aos seus comportamentos, o que ele acredita. A interorgânica, ela estava relacionada ao meio, ou seja, ao meio no qual o indivíduo está. E a extraorgânica, as características materiais, aquilo que estava no ambiente, mas que era palpável e tangível, né? Então, para Leslie, ele dizia que a cultura ela tinha localização e ela poderia ser o quê? Intraorgânica, no indivíduo, interorgânica, no meio no qual esse indivíduo está, e extraorgânica, né? Ou seja, os materiais palpáveis, tudo que era palpável e que estava no meio desse indivíduo, tá ok? Os antropólogos também, galera, eles classificam a cultura, né? Essa classificação ela é feita com a cultura. Essa classificação ela divide a cultura em quê? Em cultura material, em cultura imaterial, em cultura real e em cultura ideal. O que quer dizer cada uma dessas, professor? Se vocês imaginarem aí na cabeça de vocês, já vocês podem associar. Em especial as duas primeiras, cultura material e cultura imaterial. Então, cultura material, gente, era tudo que era tangível, tudo que a gente poderia palpar, tudo que a gente poderia pegar, em que estavam relacionados àquele povo, às crenças, às características daquele povo, ou seja, ferramentas de trabalho, né, artesanatos, o modo como eles preparavam a alimentação. Então, tudo isso estava dentro da cultura material, tá bom? Temos também a cultura imaterial, que vocês podem pensar também aí na cabecinha de vocês, né? Essa cultura, gente, imaterial, ela estava relacionada às crenças que esse indivíduo possui, também aos conhecimentos que ele já possui e às aptidões, né? Tudo que não é tangível, que a gente não pode pegar, a gente classifica como cultura imaterial. Aquilo que é tangível, que a gente pode pegar, a gente classifica como cultura material.
Ainda dentro dessa classificação, nós temos o quê? A cultura real e a cultura ideal. A cultura real, gente, é aquela que a gente pratica, aquela que a gente faz, né? Por exemplo, o modo de fazer um arroz, né? O modo de fazer, de pedalar, de bicicleta. Então, cada um tem um jeito de fazer isso, né? O modo de fazer, preparar os alimentos, de tomar banho, cada um tem uma sequência, tem um modo de fazer, né? Por exemplo, o modo de dirigir. Nós sabemos que existe o estatuto, né, lá de trânsito que fala o modo que nós temos que dirigir. Mas tem pessoas que têm carteira de habilitação e dirigem de qualquer forma, né? Então, ali é a cultura real, é como ele dirige, apesar dele saber a parte normativa. Então, essa cultura real é aquilo que a gente faz no dia a dia, né? E que é nosso, faz parte da nossa cultura. A cultura ideal, né, que é a seguinte aqui, cadê meu cursor? A cultura ideal é a mesma normativa, é aquilo como nós deveríamos agir. Por exemplo, eu dei o exemplo do motorista, né? A cultura ideal é que ele dirija o quê? Com cinto de segurança, né? Que o combustível esteja adequado, que o carro ele tenha passado por revisões, você tem que calibrar os pneus, né? Algumas partes normativas, tem que ter habilitação para poder dirigir. Então, essa é a cultura ideal, está relacionada às normas. A cultura real é aquela que a gente pratica. Então, o exemplo do rapaz que ele dirige de qualquer forma, apesar de ter habilitação, ele se encaixa na cultura real. Apesar dele ter habilitação, ele pratica, ele dirige de qualquer forma. Apesar dele saber que existe uma cultura ideal, uma norma. Então, vamos lá. A gente viu que a cultura, né? Vamos recapitular. Dá uma pausazinha, respira, toma uma água, né? Então, vamos lá. O que a gente viu sobre cultura? Recapitulando. A cultura, ela tem conceitos definidos, hein? A cultura, ela não tem um conceito definido. A maioria dos conceitos de cultura, eles estão relacionados ao quê? A comportamentos, a ideias, a características materiais e também a características imateriais. Para um antropólogo, o Leslie, ele falou que a cultura, ela pode ser localizada no tempo e no espaço. Ela pode ser localizada no tempo e no espaço como, pessoal, em intraorgânica, quando está relacionado ao indivíduo, interorgânica, quando está relacionado ao meio no qual esse indivíduo vive, e extraorgânica, quando está relacionado aos materiais, né, características materiais tangíveis e palpáveis que estão no meio daquele indivíduo, tá bom? O que mais que a gente falou sobre cultura? Que a cultura, ela pode ser o quê? Classificada em que? Material. Qual é a outra? Imaterial, real e ideal. Gente, dentro da cultura, né, além dessas características, dessas classificações, nós temos os componentes da cultura. Quais são esses componentes da cultura, professora? Conhecimentos, crenças, valores, normas e os símbolos, né? Então, os conhecimentos, gente, é aqueles conhecimentos que são passados de geração em geração. Para, em especial, esses conhecimentos, eles estão relacionados, por exemplo, à alimentação, como se alimentar, estão relacionados à sobrevivência, vamos dizer assim, a como se alimentar, como pescar, como preparar um determinado alimento. Então, esses conhecimentos que são passados de geração em geração, em geral, estão relacionados a isso, tá bom? As crenças, que é aquilo no qual eu acredito como uma verdade, que ela pode ser comprovada cientificamente ou não, mas é aquilo que eu acredito.
É a minha crença. Se eu acredito, por exemplo, eu sou católica, né? Eu acredito em Deus, em Jesus, em Maria, mas tem colegas evangélicos que não acreditam em Maria, e isso é a crença deles, é a preposição deles. Pode ser confirmado cientificamente ou não, mas é aquilo que ele acredita, tá bom? Os valores é aquilo que eu quantifico, né, em valores reais, né, e pode ser também em atitudes. Então, tudo aquilo que eu coloco um valor em cima, eles são considerados valores. Temos as normas, né, que são aquelas regras no qual eu tenho que agir em determinadas situações, e eu também vou ter os símbolos. Os símbolos, gente, eles são realidades físicas ou sensoriais que são atribuídos valores. Por exemplo, todas as vezes que a gente vê um símbolo, o símbolo ou a bandeira, por exemplo, a gente já associa a um país, a uma cultura. Por isso eu coloquei essa bandeira do Brasil aqui ao fundo, né? Então, assim, os símbolos, eles geralmente, nós, quando observamos e vemos os símbolos, a gente já associa a determinadas culturas ou a determinadas atitudes, né? Por exemplo, aquele símbolo nazista, né? A gente já associa ao nazismo, né? Então, algumas características que a gente já associa a determinadas culturas. Então, recapitulando, vamos lá, vamos acordar, não vamos dormir. Tem alguém dormindo aí? Então, não vamos dormir. Então, os componentes da cultura, pessoal, é o quê? Conhecimento, que em geral são o quê? Passado de geração em geração. Crenças, que é aquilo no qual eu acredito, que pode ser comprovado cientificamente ou não. Os valores, naquele no qual eu atribuo um valor, né? As normas que estão relacionadas às regras da sociedade em especial, e os símbolos que eles podem ser materiais, né? E eles estão relacionados àquilo que eu dou um valor e geralmente são associados também a alguma cultura, tá bom? Como é o caso da bandeira do Brasil que eu coloquei aqui. Eles podem ser físicos, né, que a gente possa ver, ou sensoriais, e que a gente pode relacionar a determinadas culturas, tá bom? Então, gente, não vamos dormir, como eu acabei de falar para vocês, não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo, mas o que a gente viu até agora, né? Eu já recapitulei uma vez, mas vamos recapitular mais uma vez para ficar bem fixo na cabeça de vocês. Primeiramente, a cultura, ela não tem um conceito definido, né? Vários autores, eles trazem conceitos de cultura, mas a gente não tem um conceito definido. Outra coisa, né? Deixa eu interromper aqui um pouquinho a tela e voltar para vocês. Outra coisa, gente, além da cultura não ter um conceito definido, em geral, esses conceitos estão relacionados a quê? Estão relacionados a características do comportamento, a ideias, a fatores materiais, né, características materiais e imateriais. Além dessa cultura, desse conceito de cultura e como ele é elaborado, alguns antropólogos, eles disseram, né, entre ele o Leslie, eles falaram que a cultura, ela tem uma localização no tempo e no espaço. Quais foram essa localização que o Leslie, ele colocou? Que a cultura, ela no tempo e no espaço, ela pode ser o quê? Intra-orgânica, interorgânica e extra-orgânica, que você já sabe o que significa cada um, né? Então, dá uma pausazinha, relembra o que significa e que vai dar tudo certo, a gente vai lembrar, tá bom? Outra coisa, a cultura, ela pode ser classificada, né? A gente já viu isso. Então, a cultura pode ser classificada em quê? Pode ser classificada em cultura material, cultura imaterial, cultura real e ainda em cultura ideal. Além dessas classificações, a cultura ela possui componentes. Quais são os componentes da cultura? O conhecimento, as crenças, os valores,
as normas e os símbolos. Então, gente, vocês, ó, arrasaram. Tenho certeza que ficou na cabeça isso. Então, vamos dar continuidade, que ainda não terminou, falta bem pouquinho, mas não durmam, não me deixam só, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela com vocês novamente. E agora, a gente vai falar, galera, sobre, dentro dessa cultura, de tudo que a gente falou, a gente é preciso falar, né, sobre o relativismo cultural. Alguém já viu alguma coisa sobre relativismo cultural? Professor, eu já vi falando alguma vez. Ou então já relacionou a palavra relativismo, né? Nós temos aquilo que é absoluto, que é aquilo que vamos trazer para a cultura, uma coisa absoluta, que todo mundo acredita. E nós temos os relativismos, né? Aquilo que é relativo. Nem todo mundo acredita. E a cultura, gente, os antropólogos, eles acreditam que a cultura ela é relativa. O que isso quer dizer? Que não existe uma cultura absoluta e que a gente deve definir essa cultura, deve observar essas culturas de forma relativa. Porque cada cultura ela tem um modo diferente. Então é por isso que os antropólogos eles elencaram essa temática, né? Relativismo cultural. Então, relativismo cultural é quando os indivíduos são condicionados a um modo de vida específico e particular por meio do processo de endoculturação. Lembra que eu falei para vocês lá no início da aula sobre esse processo de endoculturação? Então, gente, o processo de endoculturação é o quê? Quem lembra? Ninguém lembra? Ah, gente, vamos lá. Quem lembra? Então, vamos lá. O processo de endoculturação é aquele processo que você nasce em uma determinada cultura e vai adquirindo os conhecimentos, as características daquele determinado povo, ok? Ficou na cabeça de vocês agora? Beleza. Então, os relativistas, né, aqueles antropólogos do relativismo social, cultural, eles dizem que os indivíduos eles são condicionados a um modo de vida específico e particular por meio do processo de endoculturação. E eles não concordam, né, com a ideia de normas e valores absolutos. Eles defendem que as avaliações elas devem ser sempre relativas à própria cultura onde surge. Então, a gente não pode colocar nada, gente, como absoluto. E a gente deve conviver com os diferentes de nós, né? E associar isso à cultura deles. Não querer colocar a nossa cultura como superior às outras culturas, porque isso não existe, tá bom? Se nós quisermos fazer isso, nós vamos estar fazendo o que se chama etnocentrismo. O que é esse etnocentrismo, galera? Esse termo alguém já deve ter visto falar em algum lugar. Não é possível que você ainda não tenha visto em algum lugar falando de etnocentrismo. Em especial nas redes, né, nas redes sociais, nos telejornais, geralmente passam falando sobre o etnocentrismo. O etnocentrismo, galera, nada mais é do que a supervalorização da própria cultura, né? Então, é quando eu supervalorizo a minha cultura, quando eu supervalorizo as minhas crenças, né? E esse etnocentrismo, professora, mas o etnocentrismo é só ruim? Se eu supervalorizar a minha cultura é ruim? Se eu supervalorizar a minha crença é ruim? Não. O que acontece com o etnocentrismo? Em geral, o etnocentrismo, que é essa supervalorização da cultura, ele acontece, né, de uma forma muito ruim, né? As pessoas que o praticam, eles supervalorizam essa cultura de forma a ameaçar e também a discriminar outras culturas, né? O que acontece? Por isso eu coloquei essa charge aqui, né, que é várias xícaras brancas e uma xícara mais escura, né? O que isso quer dizer? Que esses
aqui, essas xícaras brancas podem ser pessoas que têm determinadas culturas que supervalorizam a sua cultura em virtude da outra cultura. De como, professora? De uma forma preconceituosa, diminuindo a outra cultura, não a aceitando, colocando como uma coisa ruim. Vamos trazer, né? A gente traz muito para a religião, porque é uma coisa que a gente vê com muita frequência. Por exemplo, tem o pessoal da Umbanda, do Candomblé, que tem uma cultura diferente, e às vezes eles até utilizam de sincretismo, né? Temos o pessoal evangélico, temos o pessoal católico, é o que a gente mais vê aqui na nossa sociedade, ok? Beleza. O que acontece, gente? Por exemplo, já ouviram aquela expressão onde é futebol, religião e política, ninguém se discute, né? Por que que ninguém se discute? Porque a gente acaba colocando, né, características etnocêntricas, né? Eu super valorizando a minha ideia, super valorizando naquilo que eu acredito, né? Então, por exemplo, eu falei já que eu sou católica, né? Que eu acredito em Deus, Jesus, Maria como a nossa intercessora, mas tem uns colegas evangélicos que não acreditam em Maria. Apesar de acreditar em Deus, em Jesus, não acreditam em Maria. E muitas vezes eles supervalorizam a cultura, né, a sua cultura, aquilo que eles acreditam, em virtude da outra. Tanto um grupo quanto o outro. Eu não estou falando de um grupo específico. Eu estou falando dos dois grupos. Em toda e qualquer cultura, em toda e qualquer crença, vai ter pessoas que vai supervalorizar a sua cultura, colocando essa cultura em cima, superior à outra, e com isso vai ameaçar, com isso vai criar situações preconceituosas, né? Isso é o etnocentrismo. Né? Professora, mas você falou que pode ser para o bem e também para o mal. Acontece mais para o mal, né? Em relação às ameaças, aos preconceitos, entre outras coisas. Mas também pode ser para o bem, galera. Você pode utilizar a sua cultura, né? O que você sabe da sua cultura, da sua crença, para informar a outras pessoas, para dizer o quanto vocês são felizes com aquela cultura, com aquela crença, isso sem ameaçar, sem gerar preconceito a nenhum grupo, né? Então, a gente, dentro da antropologia, a gente aprende muito a respeitar o outro, a respeitar o lado do outro, a respeitar o espaço do outro, que é o que a gente precisa, o que a gente deve. Tá legal? Então, a gente tem que utilizar isso. A gente pode utilizar o etnocentrismo, sim, para o lado bom. Outra coisa que acontece muito etnocentrismo, não sei se vocês observaram, foi durante as eleições presidenciais. O que aconteceram? Muitas ameaças, muitas ofensas, muito preconceito da parte do sul do Brasil contra nós, nordestinos, né? Eles acompanharam muito que aconteceu isso. E essas ameaças, esses preconceitos, por nós termos culturas diferentes, vivermos diferente, né? Dentro de de mesmo grupo que é o Brasil, né? Que o Brasil é tão vasto, tem tantas culturas, mas a nordestina, em especial, ela fica muito em evidência, né? Então, assim, dentro das campanhas eleitorais, a gente observou muitas ameaças, preconceito, e isso se classifica como etnocentrismo. Como a gente falou de relativismo cultural, né, que toda cultura ela é relativa, e uma dessas coisas de relativismo cultural, nós temos o etnocentrismo. Várias culturas, né, elas podem sofrer processos culturais, né, que em especial estão relacionados a mudanças culturais. Essas mudanças culturais, elas podem acontecer de uma forma de aculturação, assimilação, sincretismo e a transculturação. São as formas de mudanças culturais, né? Então, nós vamos ver cada uma e depois a gente vai discutir nas nossas próximas aulas sobre elas também, né? Como elas influenciam e como elas podem influenciar também nas equipes de saúde, nos nossos atendimentos de saúde, tá bom?
Então, a aculturação, gente, é o conjunto das mudanças resultantes do contato de dois ou mais grupos de indivíduos representantes de culturas diferentes quando postos em contatos direto e contínuo. Em geral, são resultados contatos de natureza constante que implicam geralmente na transmissão de certos elementos da cultura de uma sociedade para outra. Aqui eu coloquei uma imagem, né, onde tem dois grupos, e se vocês forem observar, tanto a cultura A quanto a cultura B doa, né, duas formas culturais, né, traços culturais, e a cultura B também faz da mesma forma. Então, quando duas culturas elas estão no mesmo ambiente, elas acabam doando, né, características de uma para outra. Às vezes acontece de alguma dessas culturas, ou a B perder totalmente a sua cultura, né? Só receber e perder essa cultura. É esse processo de perca total de uma cultura que a gente chama de aculturação, ou seja, não culturação, aquela comunidade, aquela sociedade ali, ela perdeu tudo que ela tinha de antes de cultura e foi assimilando outras culturas, né? O Brasil tem regiões, tem aldeias indígenas que já passaram por esse processo de aculturação, onde eles perderam totalmente a cultura pregressa deles, tá bom? A aculturação, ela é a transmissão, voltando aqui os slides, a aculturação, gente, é a transmissão de elementos de uma cultura e vai sempre procedida por uma relação que implica na aceitação de alguns e na rejeição de outros elementos culturais, né? Por isso que eu falei, vai algumas características, vai algumas formas de alimentação, de pensar, mas fica aquilo da cultura própria. A aculturação leva muitas vezes à desintegração de uma ou de várias culturas sobre a influência dos contatos que se estabelecem entre os seus integrantes. Então, leva muitas vezes à desintegração de uma ou de várias culturas, tá bom? Dentro desse processo de transformação cultural, de processo de transformação cultural, nós temos também a assimilação cultural, que é uma fase da aculturação, processo mediante o qual os grupos vivem um território comum, embora procedentes de lugares diversos, e alcançam uma solidariedade cultural. O Brasil, gente, ele é uma imensa solidariedade cultural, né? Onde nós vimos que o Brasil ele tem um vasto território, né, nacional, e tem diversas culturas, e a gente acaba assimilando diversas coisas. Por exemplo, se você vive numa região que tem muitos alemães, né, que tem muitos portugueses, você vai pegando, assimilando algumas dessas características desses povos, né? Então, o Brasil é o maior exemplo de assimilação cultural. E temos também, gente, ainda nesse processo de transformação cultural, o sincretismo. Na religião, seria a fusão de dois elementos culturais, crenças e práticas de culturas distintas ou não. Por exemplo, a Umbanda, que contém traços do catolicismo, do fetichismo africano, indígena e do espiritismo, né? Isso é muito comum na Umbanda, em especial em relação às imagens, né? Eles pegam a imagem de santos católicos, por exemplo, Santa Bárbara, e eles denominam Santa Bárbara, mesmo sendo uma santa católica, como Yansan, né? Yansan é um dos orixás, lá dele eu não conheço, não sei como é que chama, mas é um dos orixás, né? Então, eles pegam uma imagem e associam a um deus deles, né? Então, isso é sincretismo. Em linguagem, consiste no uso de uma forma gramatical particular, a fim de realçar as funções de uma ou de outras além da sua. Por exemplo, o abacaxi pode ser fruta ou a gente pode associar um problema. Ah, vamos resolver aquele abacaxi. E o pão, alimento ou um rapaz bonito. Nossa,
aquele rapaz é um pão, né? Então, isso que a gente fala no dia a dia é sincretismo, gente. Então, quando vocês forem associar, né, das cantadinhas de vocês, né, quando vocês forem falar, né, que aquele rapaz, aquele crush, né, é um pão, você está realizando sincretismo, tá bom? E outra característica, galera, do processo de transformação cultural é a transculturação, que consiste na troca de elementos culturais entre sociedades diferentes. Por exemplo, os sírios libaneses trouxeram o quibe e a esfirra para o Brasil e adotaram o arroz com feijão, que é nosso, né? Então, o quibe e a esfirra é típico também aqui nosso. Então, a gente trocou elementos culturais e a gente usa como se fosse nosso e eles também utilizam como se fosse deles, né? Mas sempre vendo aquela questão do relativismo social, né? E às vezes sempre tem uma briguinha de quem é o arroz com feijão, né? Mas a gente vê que o arroz com feijão é nosso, é brasileiro, né? E a gente consegue viver em união. Então, pessoal, nessa aula de hoje, nós vimos sobre antropologia cultural, vimos alguns conceitos, né, de cultura e também observamos que não existe um conceito definido de cultura. A gente aprendeu a diferença da pessoa ser culta ou inculta, e a gente aprendeu também que não vai utilizar isso para determinar quem é que tem cultura ou não tem cultura, quem tem conhecimento científico e quem não tem. A gente não vai mais utilizar para descrever isso, né? A gente aprendeu que a cultura ela tem uma localização no tempo e no espaço, né? E que também ela é classificada em cultura o quê? Material, cultura imaterial, a cultura real e a cultura ideal, e que a nossa cultura, que a gente também participa, ela tem alguns componentes, assim como todas as outras culturas, né? Um dos componentes das culturas que a gente pode citar é os símbolos e os conhecimentos. Nós vimos também que existe dentro do processo cultural o que a gente chama de relativismo cultural, né? Que é quando nós devemos tratar as culturas de forma relativa. Não existe nenhuma cultura absoluta, existe cultura de forma relativa, né? Então, a gente aprendeu também que dentro desse relativismo cultural, nós temos o etnocentrismo, que é uma supervalorização da minha cultura, no qual muitas vezes eu utilizo desse meu etnocentrismo, disso do qual eu acredito, para ameaçar e para gerar preconceito contra outros tipos de cultura, não é verdade? Vimos também que a cultura ela passa por processos de transformação cultural. Podemos citar a aculturação, o sincretismo, a assimilação cultural e a transculturação. Então, gente, foi isso que nós vimos hoje e eu convido vocês agora a fazer a leitura, né, do capítulo 2 do livro Introdução à Antropologia. E amanhã nós nos encontramos por aqui também, galera. Então, eu espero que todo mundo fique com Deus, que vá lá na plataforma do Silvema, que acompanhe direitinho a nossa disciplina, né? Eu espero que todo mundo continue impactuando com a gente, que todos temos que ter muito compromisso, respeito e disponibilidade, tá bom? Aguardo todos vocês amanhã no Silvema. Espero que vocês façam, gente, a leitura do capítulo 2. Tchau, tchau, até mais!